Uau! Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou responder uma pergunta que apareceu aqui na caixinha desses dias e que eu salvei para responder com um tempo maior. É isso mesmo que vocês estão vendo. Que vocês viram, né? No stories anterior. A pessoa perguntou para mim se é verdade que fazer a cidadania italiana, né? Tirar a cidadania italiana, reconhecer a cidadania italiana, se realmente custa o valor de um carro. Então, depende do carro, né, gente? Pode valer, pode custar o preço de um carro, de 2 carros, de 3 carros, de metade de um carro, de 1/3 de um carro. Tudo vai depender do carro, né? Que a pessoa está se referindo. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho vídeos já aqui falando para vocês que é difícil a gente dar um orçamento, assim, quando perguntam, quanto custa para tirar a cidadania italiana? Não tem como a gente dar um valor, porque cada caso é um caso, tem muitas variáveis, né? E é tudo assim muito específico, porque o valor, a cidadania, como eu disse para vocês, e vocês já sabem, ela é feita por etapas, ela não é feita tudo de uma vez. Então, assim, cada etapa você vai ter um custo, e esse custo vai ser X ou Y, dependendo do que você precisa para concluir cada etapa. Algumas pessoas precisam de contratar mais serviços, outras não. E a gente vai falar aqui. Vamos lá. Você sabe quem é o seu familiar italiano. Você já sabe quem é ele. Você não precisa, então, contratar um serviço de pesquisa genealógica. A pesquisa genealógica, ela é para aqueles casos que a pessoa fala, olha, eu só tenho o nome do meu ascendente italiano, abrasileirado o nome dele, não sei a data que ele nasceu, não tenho nenhum documento dele que fala a data de nascimento, aonde nasceu, eu não tenho nada. Ou então, eu tenho um documento que fala que ele nasceu na província X. Então, gente, essa pessoa precisa contratar uma pesquisa genealógica para descobrir quem era esse. Então, tem pessoas que vão precisar de uma pesquisa genealógica, tem pessoas que não vão precisar da pesquisa genealógica. A pesquisa genealógica, ela tem um preço. É um trabalho que a gente faz. E não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, e ela tem um preço. Agora, se você não precisa da pesquisa genealógica e você não tem o documento do italiano, você vai precisar de uma busca de documentos. Que alguém pega esse documento para você na Itália, apostila para você esse documento, para esse documento tá legal aqui no Brasil para você usar, né, para fazer retificações em certidões brasileiras. Então isso tem um custo, gente. A pessoa tem que pegar na Itália esse documento, tem que levar para a prefeitura, tem que apostilar, tem que mandar para você. Se você já tem esse documento, olha, eu não preciso da pesquisa genealógica e já tenho o documento italiano, então não precisa. Aí você vai precisar também emitir as certidões brasileiras. Então você tem todas as certidões brasileiras, de você até o italiano? Não tem? Não achou? Precisa de um serviço de alguém que localize alguma certidão brasileira que esteja faltando? Então isso vai ter um custo. Vai ter um custo para você emitir as certidões. Você vai ter que retificar as certidões. Ela tem um custo, tanto nos cartórios quanto se você decidir fazer via judicial as retificações. Tem um custo, tem que pagar um advogado para fazer isso, né? E aí depois você precisa emitir de novo essas certidões já retificadas, você precisa apostilar essas certidões originais brasileiras, você precisa traduzir todas essas certidões brasileiras, tem um custo o tradutor juramentado, tem um custo para apostilar depois.
Então, pessoal, vocês vão ter um gasto, e esse gasto para montar essa pasta de documento de vocês, né, toda a documentação, esse custo, ele depende muito da distância que está você desse teu antepassado italiano. Você é o quê? Você é neto de italiano? Você é bisneto? Você é tataraneto? Cada vez que esse italiano estiver mais longe de você, mais documentos você vai precisar do italiano até você para comprovar que você descende daquele italiano. Então você vai gastar mais com tudo, com emissão de certidões, com retificações, com traduções, com apostilamento. Então não tem como a gente falar quanto você vai gastar com documentação. Cada caso é um caso. Vocês entenderam? Bom, aí você está com toda a sua documentação pronta. Então você teve um custo dependendo de todas essas variáveis que eu falei. Documentação está pronta, né? Aí você precisa decidir como que você vai buscar o seu reconhecimento, né? Se é via consulado italiano no Brasil, então tem um custo, né? Se você vai fazer isso na Itália, via administrativa, tem um custo. Você vai sozinho? Você vai com assessoria? Você vai sozinho? Você vai saber fazer o passo a passo, todos os trâmites? Você pode morar na Itália durante no mínimo 3 meses, 4, 5, 6 meses. Tem cidadanias, processos que levam até 8 meses, dependendo do comune na Itália. E você não vai poder trabalhar na Itália. Você vai ter que se bancar esse tempo todo sem trabalhar. Você vai fazer isso tudo sozinho? Vai precisar de uma assessoria? Tem um custo. Morar na Itália para fazer o seu processo de reconhecimento da sua cidadania, se você vai sozinho, você já sabe, tem que comprar passagem de ida e volta, tem que alugar um imóvel lá, tem que gastar, né, com essa moradia, com as contas desse imóvel, com transporte, com alimentação, durante o tempo que durar o seu processo. E com a assessoria, não. A assessoria ela já tem um lugar para você ficar, né? Ela já leva você para fazer todos os trâmites do processo, ela já dá um suporte para você. Então, isso tem um preço. Você pode ir sozinho, mas você tem que saber fazer. E você pode ir com assessoria. Então, isso tem um valor. Ou você quer fazer por um processo judicial, você vai precisar de um advogado. E aí você pode colocar mais pessoas da sua família junto. E se você decidir que quer fazer, né, reconhecer sua cidadania judicialmente, então vai precisar contratar o advogado, né? E você pode, nesse processo, você pode colocar mais pessoas da sua família, né? Até 10 pessoas, e pode dividir aí o valor entre 10 pessoas. E geralmente a gente divide também o processo em 10 vezes. Então, assim, tudo vai depender, né, pessoal, de como você vai fazer, do que você tem que fazer, de que serviço você tem que contratar ou não, do que você vai fazer sozinho ou não, ok? Então, assim, tirar a cidadania italiana custa um carro? Entenderam que depende do carro? Depende do carro, né? Pode ser o valor de um carro, de 2, de 3, de metade de um carro, de 1/3 de um carro. Agora, deixando essa brincadeira aí dessa história de carro, um conselho que eu dou assim pra vocês, né? Assim, da minha própria história. Se você tem esse sonho, se você tem o objetivo de ter a cidadania italiana, não adie, gente, não adie, se planeja direitinho. Às vezes a gente gasta assim com tantas coisas desnecessárias, e quando você foca, quando você tem um objetivo, não, eu quero a cidadania, você foca nisso, você vai guardando uma quantia aí por mês, e você vai fazendo por etapas, de acordo com a sua disponibilidade financeira, você vai fazendo. Uma coisa que não pode é você ficar achando que custa caro e não fazer nada, porque o tempo vai passar, você não vai realizar seu sonho, você vai ficar frustrado, e aí eu acho que não compensa. E se você tem o direito, né, de ser...
se você tem, né, esse direito de ser reconhecido cidadão italiano, você tem que focar e ir. Se isso é importante para você, você tem que ir atrás dessa realização desse teu sonho, né? Vocês sabem quais as vantagens de ter a cidadania italiana, de ter um passaporte europeu. O passaporte italiano, ele foi considerado, né, o terceiro passaporte mais poderoso do mundo. Ter a cidadania italiana permite que você more, trabalhe, estude em qualquer país da Europa. Permite que você viaje para mais de 100 países sem precisar de visto. E se você decidir morar na Itália, você vai ter segurança, saúde de qualidade. Mas eu posso ser assim bastante sincera com vocês. As pessoas até querem ter a cidadania italiana, mas elas desistem, né, achando que é muito difícil ou que é muito caro, né? E na realidade, se você for ver bem as etapas e se planejar direitinho, não é uma coisa assim de outro mundo, e é possível sim. Mas tem pessoas que querem fazer e não querem gastar absolutamente nada. E aí, gente, não dá, né? Porque tem que se gastar. Tem que se gastar. Infelizmente, seria muito bom se a gente pudesse reconhecer a cidadania italiana com o peso que ela tem, o valor que ela tem, né? O valor não monetário, mas o valor dela, sem gastar nada. Aí seria muito bom, né?